Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor e espero que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. Amém? Porque Deus tem outra palavra. O Senhor hoje Ele tem um outro mistério. Amém? E eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo crente. Amém? Você não vai ser mais o mesmo crente. Você vai ser um cristão diferente. Amém? Então, fica firme, dai ouvido ao que o Senhor vai dizer nesta noite, para que você possa crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer na fé. Tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. A mensagem que eu vou pregar hoje, amém? É uma mensagem que muitos cristãos pregam por aí. E muitas das vezes julgam mal, julgam errado. Porque a pessoa é cheia do conhecimento, né? Porque tem muito estudo, né? Era uma pessoa bem capacitada, né? Bem intelectual. Teve o dom de Deus, né? Teve uma família organizada e aí aprendeu bem na escola, né? Terminou seus estudos, fez o colegial, fez faculdade e aí aceitou Jesus já com um preparo muito bom, né? E ali se desenvolveu rápido e bem na Bíblia. Mas eu vou mostrar aqui na palavra de Deus hoje que não é bem assim como vocês pensam. Não é bem assim como vocês pensam. Porque vocês são pastores, são mestres, são apóstolos, são bispos, né? São grandes ensinadores da palavra de Deus e acha que todo mundo é menino na fé. Eu vou mostrar para vocês hoje quem que é menino na fé. Quem é o menino na fé? Amém? E eu vou provar para vocês hoje que para ser menino na fé não precisa você ser analfabeto, não ter muito conhecimento das Escrituras, tá certo? Você pode ter muito conhecimento nas Escrituras, você pode ter até título de profeta, de pastor, até de apóstolo, de evangelista principalmente, de mestre na palavra, e de repente você é um menino na fé, com toda a tua bagagem. Você pode ser um menino na fé. E hoje dentro da palavra de Deus, amém? Dentro da Bíblia, eu vou mostrar que existem muitas pessoas que pensam que são maduras na fé e não são.
São meninos na fé. E, no entanto, quem elas julga, quem eles julgam ser meninos na fé, na verdade é mais forte do que eles. É mais forte do que eles. E eu vou mostrar na palavra de Deus. Amém? Então fique até o final para você não perder nada. Amém? Mas se porventura você tiver que fazer alguma coisa e sair aí da live, amém? Tudo bem. Daqui mais ou menos umas 2 horinhas, daqui 1 hora mais ou menos, por exemplo, a live já vai estar disponível, se Deus quiser, a mensagem vai estar disponível aí na minha página do Facebook. Amém? Aí você assiste novamente, não tem problema nenhum. Ok? Mas se for possível, fica até o final. Amém? Assista ao vivo, que é muito melhor, né? É a mesma coisa, é melhor você comer uma comida feita na hora, fresquinha, ou é melhor você comer uma comida requentada? É melhor ao vivo, né? Porque Deus está aqui me usando, Deus está aqui agora. Amém? Na hora de você assistir o vídeo novamente, Deus também vai estar contigo aí. Porque a mensagem é do Espírito Santo também. Mas segundo o meu parecer, é melhor assistir ao vivo do que assistir depois, né? É a mesma coisa, quem vai assistir um jogo televisionado, né? É diferente de quem está lá no estádio assistindo o jogo ao vivo. É diferente. Então, existe essas ressalvas aí, né? No meu modo de ver, eu acho melhor você assistir ao vivo, né? Mas, às vezes, né, irmãos, não dá, né? Então, precisa assistir novamente. Amém? Quando o vídeo estiver à disposição aí, assista novamente. Porque eu mesmo, tem vídeos, quando os vídeos é bom, quando a pregação é boa, irmãos, eu assisto 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o mesmo vídeo, a mesma mensagem. Porque é uma mensagem edificante. Quanto mais você assiste, mais você é edificado. Amém? Então, assista sempre as lives que você achar boa, que edifica a sua fé em Jesus Cristo. Assista sempre 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você puder. Porque você é edificado cada vez que você assiste uma mensagem de Deus e ouve ela com atenção, Deus te revela coisa nova. Você aprende coisa nova. Porque mesmo sendo um vídeo gravado, amém? A palavra de Deus ela se renova. Porque ali o pregador, ele não está contando uma história de uma pessoa mundana, ou a história de um filme, ou uma história de um conto de fábula, etc. Né? Ou um estudo científico, não. O pregador está anunciando a palavra de Deus. Amém? Então quando você ouve a palavra de Deus, é isso que acontece, você é edificado. Quanto mais você assiste, mais você aprende. Então, é importante você estar sempre conectado com a palavra de Deus. Seja em vídeos, né, com as mensagens, e principalmente lendo diariamente a palavra do Senhor. Amém? Ler a Bíblia todos os dias. É importante ler a Bíblia. Então leia todos os dias a palavra de Deus, para que você possa ser alimentado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, irmãos. Fiel é o Senhor, amém? Fiel é Deus, para que nós possamos fazer algo para Ele enquanto pode, enquanto dá. Porque dias virão, diz a palavra do Senhor que dias virão em que você procurará ouvir a palavra de Deus e você não achará um pregador para pregar. Porque o anticristo, ele vai tirar a palavra de Deus de circulação. E aqueles que são crentes, que têm fé em Cristo Jesus, vão ser perseguidos.
Então é importante agora você se edificar, ler a palavra de Deus bastante, né? Ler a Bíblia bastante, ouvir bastante pregação, amém, do Evangelho. Não ficar buscando bênção, gente, amém? Não ficar buscando prosperidade, amém? Confia no Senhor, trabalha com o recurso que você tem e se contente com o que você ganha. Essa é a mensagem que Deus dá para a gente. Amém? Se contente com o que você ganha, com o que você tem, com o que Deus dá para você. Se contente com isso. Porque Deus ele vai suprir as suas necessidades. Amém? O que é para você ter posse, você vai ter posse. Deus vai te dar a vitória. Você não é vagabundo, você não é vagabunda. Amém, irmãos? Vocês são trabalhadores. Vocês se esforçam para comer o pão do suor do rosto de vocês, assim como eu. Então, o que tiver que ser seu, vai ser seu. Mas não fica correndo desesperadamente atrás de igrejas que fazem campanhas de prosperidade, atrás de profetas que profetizam bênção, casamento, carro, casa, fazenda. Não corre atrás de profeta. Não corre atrás desses líderes. Não vai nessas igrejas que pregam isso. Mas procura uma igreja onde prega a palavra de Deus de verdade. Amém? Pessoas que não estão preocupadas com o seu dízimo. Pastores que não estão preocupados com o seu dízimo. Pastores que não estão preocupados com as suas ofertas. Mas ali ele está ensinando você a caminhar para o reino dos céus. A caminhar na santidade. A caminhar no amor. A caminhar desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22. Amém? Procure igrejas assim, irmão. Quando você vê obreiros, pastores, igrejas que se baseiam muito em oferta, estipulam valores para você dar, foge dessas igrejas. Amém? Procura uma igreja aonde prega, agora é hora da oferta. Você tem o seu dízimo aí, irmão? Você tem a sua oferta aí? Dê o melhor para o Senhor, amém? E ali faz a sua oração, o obreiro passa com a salva, você dá o seu dízimo, a sua oferta, acabou. Parou por aí. Agora quando você vê obreiros, líderes, pastores, ficando meia hora falando sobre assuntos da Bíblia relacionados a dinheiro, a prosperidade, irmãos, cai fora. Cai fora, que isso é um barco furado. Amém? É um barco furado. A grande tribulação vai começar. O anticristo vai tomar tudo que você tem. Tá certo? E o anticristo vai tomar conta de todos esses templos aí. Vai passar a mão na gordura desses pastores que eles arrancaram das ovelhas, usando o evangelho e mercadando a palavra de Deus. O anticristo vai tomar tudo. O governo vai tomar tudo. Amém? Então, irmãos, se contenta com o que você tem, com o que Deus te dá, com o recurso do seu trabalho. Amém? E não fique almejando as coisas deste mundo, mesmo que você tenha vontade. Mas fortaleça a sua fé com a palavra de Deus e consagre o seu coração a Cristo. Amém? Consagre o seu coração a Cristo, porque isto é ser cristão maduro. Isto é que é ser cristão maduro. Para você ser um cristão maduro, você não precisa ter um vasto conhecimento da palavra de Deus. Amém? Você conhece os princípios elementares, os princípios básicos, as regras básicas para a salvação? Então, não há necessidade de que ninguém te ensine mais e não há necessidade
de você ficar procurando pastor. Amém? Porque se você já conhece a doutrina básica da salvação, amém? Você foi batizado, aceitou Jesus, sabe que tem que se santificar, né? Está buscando o batismo com o Espírito Santo, ou talvez ainda não está, não sei. Amém? Não sei. Mas saiba de uma coisa. O que importa é você obedecer o Evangelho. O Evangelho simples. Amém? Não é o Evangelho de doutor. Não é o Evangelho de mestres. Não é o Evangelho de pastores, de evangelistas, de apóstolos, de profetas, entendeu? Que são graduados em teologia, são mestres em teologia, né? Tem mestrado, etc. Não. Você pode ser uma ovelha cheia do Espírito Santo, cheia do conhecimento, mas do conhecimento verdadeiro, do conhecimento que edifica, do conhecimento que vai levar a sua alma para o céu. Amém? Que é amar o seu próximo como a si mesmo, orar pelos seus inimigos. Amém? Desenvolver os frutos do Espírito Santo. Amém? E ler a Bíblia todos os dias e crescer naquilo que Deus te dá. Amém? Você crescer na fé e no conhecimento de acordo com aquilo que Deus te dá, na leitura da tua palavra. Não vai querer ultrapassar os limites da sua fé que Deus te deu. Ah, porque o pastor está ensinando isso, está ensinando aquilo, mas de repente você não tem cabeça para aquilo. Amém? Então isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Amém? Então, isso se chama também humildade. Isso se chama humildade. Seja humilde. Amém? Reconheça a sua estatura. E tenta crescer na medida da força que Deus te deu. Não queira ter a força dos outros. Não queira ser igual aos outros. Se ele tem mais conhecimento do que você, diga assim para ele: Deus te abençoe, mas eu fico com a minha fé. O meu mestre é Jesus Cristo. O meu pastor é Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos de pastor. É quando nós somos meninos na fé. É quando nós aceitamos Jesus e estamos engateando. Que nós precisamos conhecer os conceitos básicos, a doutrina básica da salvação. É aí que nós precisamos de pastor. Mas depois que você já é um salvo, já é uma salva em Cristo Jesus, você tem que seguir aquilo que você aprendeu. Amém? E ler a Bíblia todos os dias, com jejum, com oração. E ali, irmão, quem vai acrescentar conhecimento sobre conhecimento na sua vida não vai ser mais o pastor, vai ser o Espírito Santo. Amém? Porque as ovelhas, elas estão achando que o mestre delas é o pastor que está na igreja. E na verdade não é mais. O seu mestre agora não é mais o pastor da igreja. O seu mestre agora é Jesus. Amém? Não estou falando aqui que não é para vocês, que é para você sair da igreja. Não é nada disso. Tenta entender o que o Espírito Santo está querendo passar para vocês aqui, através de mim. Amém? É que você já conhece o caminho da salvação, fica firme no caminho da salvação e procura crescer no conhecimento, lendo as Escrituras. Mas você não precisa mais ficar correndo atrás de profeta, atrás de pastor, atrás de bênção, atrás de revelação, atrás de prosperidade. Não. Amém? Continua daqui para frente com a fé que Deus te deu. Amém? Lendo a Bíblia. Nada de idolatrar pastor. Nós precisamos de pastor quando nós estamos iniciando no Evangelho. Amém? Quando você já saiu das fraldas, já não engatinha mais, já consegue caminhar,
Mesmo que você ainda esteja em fase de desenvolvimento, dali para frente, é você e Deus. Você tem que ter consciência que você tem que desenvolver a sua maturidade. E se você ficar sempre debaixo de uma autoridade pastoral, sentindo necessidade de sempre do pastor te ensinar alguma coisa, sempre perguntar como que você tem que fazer isso, como você tem que fazer aquilo, você nunca vai crescer, você nunca vai se desenvolver, você vai ficar parecendo esses meninos bobão. Sabe esses meninos que são criados dentro de casa? Até a fase adulta, e mesmo depois que eles ficam adultos, eles ficam ainda dependendo da mãe. Mãe, eu posso ir ali, mãe, eu posso fazer isso, mãe, eu posso comprar aquilo. Viraram adultos bobão. Eu conheço muitos assim. Amém? E não é isso que Jesus quer para você. Jesus quer que você seja um crente maduro. Jesus quer que você seja um crente com discernimento espiritual. Jesus quer que você seja um crente com discernimento espiritual. Um crente maduro. Amém? A não ser quando você se deparar com uma situação difícil, que aí não tem jeito mesmo, amém? Aí você vem, procura o apóstolo aqui, procura o seu pastor, procura uma pessoa já mais experiente. Aí você vai contar o que você está passando e que você não consegue ver uma saída. Aí essa pessoa, com a bagagem que tem, com a maturidade que tem, vai te orientar o melhor caminho, o que você deve fazer. Amém, irmãos? Então, isso pode ser necessário sim. E eu aconselho que você deva procurar alguém numa ocasião extrema. Amém? Mas em coisas cotidianas do dia a dia, problemas resolvíveis, você tem que procurar resolver você mesmo. Você tem que se colocar diante da situação e dizer, poxa, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei como eu tenho que agir e como eu não devo agir. Porque eu já tenho conhecimento da palavra de Deus. O básico eu já tenho. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. E nisso que você vai praticando, você vai se desenvolvendo. Você acha que eu cheguei numa estatura de apóstolo? Por quê? Como? Foi dessa maneira. Amém? Irmãos, desde quando eu me converti, eu nunca procurei orientação de pastor nenhum na igreja. Eu fiquei 3 anos e 2 meses dentro de uma igreja, 3 anos e meio dentro de uma igreja. Amém? Mais ou menos em 3 igrejas. Fiquei no período de 3 anos e meio. Eu nunca procurei pastor. Pastor, o que eu devo fazer? O que é isso? O que é aquilo? Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não. Desde quando eu me converti, eu entrava na igreja, dobrava o meu joelho, era sempre, quando eu não era o primeiro, eu era um dos primeiros a chegar. E até começar o culto, eu ficava de joelhos orando. Amém? Terminava a oração, já abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia, até começar o culto, até o obreiro começar a iniciar o culto, terminar a oração em cima do púlpito e dar continuidade. Amém? Então, eu nunca procurei orientação de pastor nenhum, em nenhuma igreja. Eu sempre resolvi os meus problemas sozinho. Amém? Por isso que eu consegui me desenvolver bem rápido espiritualmente. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, em 1998, 3 semanas depois de eu aceitar Jesus, eu já estava evangelizando na rua. Você acredita nisso? 3 semanas eu já estava evangelizando com folheto. 3 meses depois, eu já parava as pessoas na rua, na maior cara de pau, e falava, olha amigo, Jesus ele tem obra na sua vida, ele morreu por você na cruz do Calvário, e assim ia. E eu meninão na fé mesmo, amém? Mas o que era isso? Quando eu me converti, eu já comecei a orar. O Espírito Santo já me levou para a oração. E eu já li a Bíblia.
Amém? Eu já li a Bíblia. Mesmo antes de ser cristão, eu já li a Bíblia. Sempre de vez em quando eu li a palavra de Deus. E com 11 anos, eu fiz um cursinho bíblico, né? Eu fiz um cursinho bíblico que a minha mãe levou eu e a minha irmã para uma igreja para a gente fazer um curso bíblico com 11 anos de idade. Então, eu já tinha o conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Mas em 1998, desde 1998, quando eu aceitei Jesus para valer, eu nunca procurei pastor, orientação de pastor. Eu sempre li a Bíblia e sabia o que fazer. Amém? E conforme os problemas difíceis iam aparecendo na minha vida, amém? Eu conseguia me desdobrar e com a bagagem que eu já tinha dos outros problemas menos difíceis, eu conseguia vencer aquilo sem pecar, sem cair. Amém? Com 3 anos de evangelho, irmão, com 3 anos de evangelho, eu já pregava em praça, sem fazer curso bíblico, sem fazer teologia, sem procurar pastor algum, sem procurar qualquer outro tipo de pregador. Só o fato de eu ser um crente, nesses 3 anos primeiros de crente, só o fato de eu ter sido crente de jejum e de oração e de leitura da Bíblia, com 3 anos eu já estava pregando em praça, dentro de trem, dentro de metrô, em filas de banco, em filas do INSS, entrava nas comunidades carentes, nas favelas, né? Entrava no meio de traficantes e pregava o evangelho lá. Amém? Com 3 anos de crente eu já ia para a obra mais difícil, mais pesada. E pregava assim, ó, em viva voz, assim, para todo mundo ouvir nas praças. Diante das filas de banco, do INSS, dentro dos trem, com o trem em movimento, eu abria a Bíblia lá e pregava no último vagão dos trem. Pregava no último vagão, onde ficam os maconheiros, os skinhead, né, os ladrão, tudo no último vagão, eles ficam lá, né, fumando maconha. E eu ali, sozinho, no último vagão lá, no vagão mais perigoso. E às vezes eu pegava vagão, irmão, que tinha a porta aberta. Agora você imagina, você dentro do último vagão do trem, com maus elementos ali, com a porta do trem quebrada aberta e você pregando. Imagina só cada distrito que eu não devo ter passado. Vocês nem imaginam. Amém? Mas fé madura, confiança em Deus, confiança no Senhor. E pregava e não acontecia nada. Chegava na outra estação, eu passava para o outro vagão, que já era menos perigoso, né? Que já tinha mais o pessoal do bem. E ali eu pregava no outro vagão até chegar no Brás. Quando chegava no Brás eu voltava. Teve uma vez que eu não fui pregando. Eu comprei 3.000 folhetos. Nessa época eu comprei. Eu ainda não fazia minhas próprias mensagens que Deus me dava. Eu comprei 3.000 folhetos. Acordei 7 horas da manhã e fui pro trenzão. Aí fui até a Estação da Luz evangelizando. Chegou na Estação da Luz, peguei o trem para Francisco Morato. Fui até Francisco Morato evangelizando dentro do trem. Amém? Depois voltei evangelizando. Um peso que eu vou te falar, porque 3.000 panfletos pesa. Depois, quando chegou na Luz de novo, eu peguei uma balneação, fui até o Brás, aí peguei o trem para estudantes, né? Para estudantes, que passa por Mogi das Cruzes. Fui até Estudantes, evangelizando. Aí sobrou mais ou menos uns 700 panfletos, voltei evangelizando novamente, até acabar. Quando chegou no Brás, passei para a linha variante, né, Calmon Viana, porque nesse tempo eu morava no Ermelim do Matarazzo, zona leste de São Paulo. Amém? Peguei ali o variante, né, o trem variante, que vai até Calmon Viana, aí desci na estação Ermelim e fui para casa. 3.000 panfletos, irmãos. Cheguei em casa às 5 horas da tarde, só o pó, todo arrebentado. Amém? Tudo isso, irmãos, apenas com 3, 4 anos de crente. Amém? Por quê? Porque eu aceitei Jesus para valer de verdade. E logo quando eu aceitei, amém? Eu ouvi as pregações
das pessoas em cima do púlpito, ora, irmão, jejua, para a sua vida espiritual crescer, para você ser um crente maduro e leia a Bíblia. Quer dizer, eu não precisava chegar em pastor nenhum e pedir orientação, porque eu prestava atenção no que saía em cima do púlpito, porque eu procurei igrejas verdadeiras para congregar. Então, eu não precisava de chegar até o pastor e contar meus problemas, porque já tinha um ensinamento em cima do púlpito, e já tinha um ensinamento que eu lia a Bíblia todo dia, e já tinha conhecimento da palavra. Amém? Então, para você ser um cristão maduro na fé, você não precisa fazer curso de teologia, saber um monte de coisa difícil da Bíblia, não. Para você ser um cristão maduro, amém? Você pode ser até analfabeto. Você sabia disso? Para você ser um cristão maduro, isso não significa que você tem que ter muito conhecimento. Você tem que aprender tudo que as pessoas sabem, os que estudam bem, né? Os estudiosos, nada disso. Para você ser um cristão maduro, você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Você tem que ter o temor de Deus em primeiro lugar. Amém? Ser um crente de jejum e de oração. E ler a Bíblia todos os dias e pôr em prática aquilo que Deus te dá, aquilo com que você se alimenta. Isso é ser um cristão maduro. Amém? Para quando chegar a tentação você não cair. Tá certo? Porque tem gente aí que tem teologia, tem título de apóstolo, de profeta, de pastor, tem mestrado em teologia. Amém? Só que quando a pombagira traz uma mulher, ele cai. Amém? Quando o diabo pisa no calo dele, usando uma pessoa, ele vai pro pau, ele vai pra porrada. Ele quer pisar, ele quer dar o troco, ele quer fazer a vingança. Amém? E são cheios do conhecimento. Isso é um crente menino. Amém? Isso é ser um apóstolo menino, um profeta menino, um bispo menino, um pastor menino, um mestre na palavra de Deus menino. Porque não aguenta a tentação, não aguenta a provocação. Então, o conhecimento, irmão, sem o temor de Deus, não vale nada. Amém? Porque o apóstolo Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento. Mas quando o apóstolo Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento, ele não diz que você vai crescer igual a ele. Igual a um pastor, igual a uma pessoa que faz teologia, não. Crescer na graça e no conhecimento, irmão, é crescer com aquilo que Deus te dá. Não é você querer saber coisas que não está na sua capacidade de receber. Porque às vezes o irmão tem capacidade para receber, mas ele quer que você seja igual a ele, está errado isso. Amém? Ele tem que ter discernimento para pregar um evangelho com que você entenda, para você ser alimentado de fato. Amém? Porque talvez no conhecimento você não vai chegar na estatura dele. No conhecimento. Mas na graça, no amor, nos frutos do Espírito Santo, nas vestes limpas, você pode estar, irmão, mesmo você sendo analfabeto, você pode estar anos-luz na frente desse irmão que tem um vasto conhecimento, que é um grande ensinador da palavra de Deus, que às vezes até tem o título de apóstolo, de profeta, de pastor, de bispo, mas tem as vestes manchadas. Amém? Não tem os frutos do Espírito Santo. Amém? Está sempre se vingando do mal. E você não faz nada disso. Então, nesses requisitos, você está anos-luz na frente dele. Diante de Deus, você é muito maior do que ele e você não sabe. E ele também não sabe disso. Mas Deus está revelando aqui para mim e para você que você está ano-luz na frente dele. Mesmo você sendo um analfabeto, basta você ter o temor de Deus, ter as vestes brancas e obedecer a palavra de Deus e pôr em prática todos os dias. Com o pouco conhecimento que você tem, você pode ser grande sim, e maior do que esses que te chamam de menino. Aleluia! Glória a Deus. Então é isso. Olha aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Ó, Efésios
capítulo 4, versículo 11 a seguir. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então está aqui, ó, em primeiro lugar o apóstolo, em segundo lugar o profeta, em terceiro lugar o evangelista, e em quarto lugar os pastores, né? Pastores e bispos, né? E em quinto lugar os mestres, os doutores, que apesar de ter mais conhecimento do que todos, mas Jesus classifica os mestres em quinto lugar, amém? Então está aqui, ó, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, aqui, ó, e cheguemos à maturidade, tá vendo? Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, tá vendo? Como crianças, meninos na fé, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Olha, tudo que eu falei está confirmando aqui. Pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, ou seja, os que não têm muito conhecimento, ao erro. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? E qual o entendimento que Deus dá para o apóstolo Sidney aqui, passar para vocês? É que quando vocês aceitaram Jesus, eu vou repetir, tá? O que eu falei no início. Quando vocês aceitaram Jesus, era necessário você ter o acompanhamento de uns pastores. Amém? Mas depois que vocês receberam todo o básico da salvação, vocês têm que se firmar neles. Amém? Então você não pode agora sair fora daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi edificado por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Então você não vai ficar dando mais ouvido a ensinamentos de pessoas, mesmo dentro da igreja. E se forem de outras igrejas, piorou. Aí que você tem que recusar mesmo, se forem de outras religiões. Amém? Porque você não pode mais ser menino. Você já aprendeu o caminho da salvação, as regras básicas da salvação, você tem que ficar firme nessas regras. Porque você ficando firme nessas regras, você vai ter conhecimento. Você vai crescer no conhecimento, de acordo com o que Deus vai te dar. Não com o que os outros querem impor em você, sem você ter capacidade para tal. Então você tem que ter discernimento para você acolher o que o Espírito Santo te dá. Aquilo que você ouve, que você vê que serve para você, você guarda. Aquilo que você ouve que não serve para você, você descarta, você joga fora. Amém? Você não aceita. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Para você não ser mais um menino, mas uma menina. Não é porque você não tem o conhecimento dele, não é porque você tem o conhecimento de evangelistas, de pastores, de mestres, de ensinadores. Não é por causa disso que você vai chegar e vai se autodiscriminar, dizendo, puxa, eu não consigo crescer na fé, eu não consigo crescer no conhecimento. Você viu o que aquele pastor disse? Você viu o que aquele mestre disse? Aquele mestre, ele disse que eu sou fraco na fé, que eu sou um menino, porque eu não tenho um certo conhecimento, pelo menos, que me dê sustentabilidade na obra.
Mas isso, irmãos, isso é um conselho de uma pessoa que está por fora da palavra de Deus. Amém? Eles têm o conhecimento, mas não têm a unção de Deus. Amém? Porque você ter um vasto conhecimento é uma coisa. Amém? Até os padres têm. Amém? Até os padres têm. Amém? Já discuti com o padre. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Tá certo? Mas eles não têm unção. Amém? Então, é possível você ter o conhecimento básico, as regras básicas das doutrinas de Cristo, amém? Da doutrina da salvação, e você ser ter maturidade na fé, não ser um menino. Porque você recebeu a sua fé, amém? Você recebeu a sua fé, você tem a sua força, amém? Cada um, o que recebeu de Deus, tem que procurar se desenvolver de acordo com a sua estatura, de acordo com o que recebeu do Senhor. Crescer de acordo com o que Deus quer que você cresça. Amém? Agora, você não pode olhar, irmão, irmã, você não pode olhar, por exemplo, para mim, amém? E querer ser igual a mim. Porque você não vai ter a mesma força. Você não vai ter a mesma fé. Ninguém é igual. Amém? Os 5 dedos da mão tem diferença. Amém? Como eu acabei de ler aqui em Efésios capítulo 4. Ó. Capítulo 4, versículo 11. Uns são chamados para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Amém? Mas isso não significa que não exista outros dons. Lá no livro de Romanos está escrito que também tem o dom de exortar. Uma ovelha, você, por exemplo, amém? Que não tem muito conhecimento, você pode até ser um analfabeto, mas você tem unção, você tem conhecimento de Deus o suficiente para a tua salvação. Você obedece a palavra, você se santifica, ora, jejua. Você consegue vencer os pecados que Deus permite vir até você para te tentar todos os dias. Então você é uma pessoa que mesmo não tendo esse ministério mais graduado, você tem capacidade, tem autoridade para exortar alguém. Amém? Então você pode exercer o dom, por exemplo, da exortação. Mesmo você não tendo nenhum cargo ministerial. Amém? Basta você estar firme na palavra, ter unção e estar firme nesse pouco conhecimento que você tem. Mas você vai ser apto para exortar alguém. Amém? Outros, como diz lá em Romanos, têm o dom de exercer misericórdia. Amém? Então, pratique a misericórdia com alegria. Amém? Então, existem vários tipos de dons pela qual você pode servir o Senhor. Amém? Sem ficar se sentindo inferiorizado por causa de certas pessoas que gostam de se exaltar, amém? Em cima dos pequeninos, né? Porque eles mesmos se exaltam, amém? E querem rebaixar os outros. E na verdade, foi o que o Espírito Santo falou aqui na minha boca agora, há uns 5, 10 minutos atrás nesse vídeo. Amém? Muitos desses apóstolos, profetas, ensinadores da palavra de Deus, muitas das vezes, eles que estão vivendo como menino. Amém? Porque não jejuam como deveria, não oram como deveria. Amém? E então, todo o conhecimento que eles têm dentro da palavra de Deus é usado por Satanás para atacar as pessoas por falta de discernimento espiritual. Isso é ser menininho. Isso é ser menino. Amém? Uma pessoa que tem muito conhecimento e não pratica a palavra de Deus. Isso para mim é que é ser menino. E daí surge também os lobos, né? Surge os lobos que devoram
a lã das ovelhas. Amém? Então, o fato de você não ter muito conhecimento, isso não significa que você é menino. Porque menino, como a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15, o que o apóstolo está dizendo aqui, menino é aqueles que dão ouvido a qualquer coisa. Amém? Qualquer doutrina. Amém? Por qualquer lutinha, está trocando de igreja. Amém? Não suporta uma tentação. Se o diabo levanta um ímpio para provocar ele, ele cai na provocação. Amém, irmãos? Isso que é ser menino, irmãos. É isso que é ser menino, é simples. E isso aí acontece com qualquer um. Que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas com cargos na igreja. Pessoas que ensinam muito bem a palavra de Deus. Mas estão agindo como meninos. Certo? E você, às vezes você fica inferiorizado, fica abatido. Porque você fica achando que você é menino mesmo, porque ele está mais alto que você, né? Na obra de Deus. Então você acha que ele está sendo usado por Deus. E não está. E não está. Tá certo? Porque você está com as vestes limpas. Você, o pouco que você tem, você obedece, você pratica. Então, diante de Deus, você é maior do que eles. Você está ano-luz na frente deles diante de Deus. E talvez você não saiba disso, mas Deus está aqui revelando para você. Amém? Você não foi chamado para ter um vasto conhecimento? Você se esforça para estudar muito, mas a sua mente não entra. A sua mente, Deus quer que você permaneça só naquilo que Ele te deu. Amém? Então fique nisso que Deus te deu. Não vá pela conversa dos outros, não. Comece a colocar a palavra de Deus em prática. Seja maduro. Porque você está muito à frente de muita gente que tem muito conhecimento, meu irmão e minha irmã. Amém? A Bíblia diz, lá no Evangelho de São Mateus, que Deus, Ele dá 1 talento, Ele dá 2 talentos, Ele dá 3 talentos, Ele dá 4 talentos, Ele dá 5 talentos. Dependendo da pessoa, Ele dá muitos talentos. Dependendo da pessoa, Ele dá 1 talento só. Então, você recebeu 1 talento só, isso não significa que você seja menino. Você tem pouco conhecimento, mas procure dar o seu melhor e que com esse talento você dê muitos frutos para o Senhor. Porque Deus naquele dia vai te chamar de grande. E esses que estão te julgando agora, que tem 3, 4, 5 talentos, a Bíblia diz que a quem muito se dá, a muito também será cobrado. Amém? Deus vai cobrar deles isso aí. E essas palavras pesadas que eles lançam sobre os que estão em cargos menores na igreja e sobre as ovelhas também, jogando peso sobre as ovelhas. Amém? Para as ovelhas ficarem na sua submissão. E na verdade, irmão, não é isso que Deus quer. Amém? Você precisa de um pastor? É no começo, quando você está precisando de leitinho, quando você está aprendendo as doutrinas básicas da salvação. Isso que é o leite. Amém? Mas você já conhece o caminho da salvação. Você sabe que tem que fugir do pecado. Amém? Você sabe que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que ler a Bíblia. Isso é a doutrina básica da salvação, irmãos. Se você tem todas essas regras, tem convicção dessas regras e está nessa regra, você não é mais menino de maneira alguma, de forma alguma. Você pode ser ovelha sim, mas você não é mais menino na fé nem menina na fé, se você está praticando isso que você aprendeu. Amém? Então não aceite ninguém te chamar de menino e de menina na fé, de crente imaturo, imatura. Não aceite, porque muitas das vezes você tá muito mais maduro do que eles. É o que Deus manda dizer para vocês aqui nesta noite. Amém? Vocês têm só um talento, isso não significa que vocês são menino. Se você estiver firme naquilo que você aprendeu, amém? É porque Deus quer que você chegue até aqui só. Entendeu? Então dê o seu melhor. Amém? Porque quem Deus colocou lá em cima, se eles não der o melhor deles lá em cima, eles vão ser cobrados. Amém? Eu,
como apóstolo, se eu não der o melhor de mim e de todos os talentos que Deus me deu, se eu não me esforçar para que cada talento eu venha dar muitos frutos, Deus vai cobrar de mim no último dia também. Amém? E esse talento que Deus me deu de exortar, de ensinar e de abrir os olhos da irmandade, eu estou exercendo aqui agora, diante de vocês. Amém? Então, essa mensagem é para mim ficar mais esperto ainda, para que com a minha autoridade eu não venha ferir as ovelhas de Deus. E também, como é para mim, é para você também que é apóstolo, é para você também que é bispo, é para você também que é profeta, é para você também que é pastor. Amém? É para você também que é presbítero, é para você também que é evangelista. Cuidado para você não colocar peso sobre as ovelhas do Senhor. Não maltrate as ovelhas do Senhor. Exorta com amor, com mansidão. Amém? Abre os olhos das ovelhas do Senhor. Mas não machuque. Não machuque, porque você não tem esse direito. Amém? Porque se você machucar as ovelhas do Senhor, Deus ele vai te ferir também. Deus não deixa essas coisas passar batido. Amém? Esse é o recado para toda a liderança aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vamos aqui, irmãos, agora para Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Amém? Glórias a Deus. É Jesus, dá vitória, meu Senhor, aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Hebreus 5, versículo 12, 13, que diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha aí, confirmou tudo o que eu falei aqui desde o princípio. Essa passagem de Hebreus. Amém? Irmão, mais uma vez, quando ele diz aqui que nós devemos ser mestres e muitos retrocederam e estão precisando de leite novamente, isso aqui, irmãos, é o que eu acabei de explicar aqui agora. Para você ser mestre, amém? Você não precisa ter um anel de teologia no dedo. Não precisa. Amém? Para você ser mestre, você não precisa fazer curso de teologia, mestrado, etc., doutorado, você não precisa fazer nada disso. Para você ser mestre, irmão, você tem que ser mestre no caminho que Jesus te colocou. Amém? Porque aqui a Bíblia está falando é com a igreja em geral. Esse autor de Hebreus, ele está falando com a igreja em geral. Não é só com a liderança. Amém? Com os que exercem cargos ministeriais. É com as ovelhas em geral. Então, tem como uma ovelha ser mestre. Amém? Só que é óbvio, irmãos. É óbvio. Um vai ter mais, sempre vai existir isso. Sempre um vai ter mais conhecimento que o outro. Sempre um vai ser mais forte do que o outro. Sempre um vai ter um dom a mais do que o outro. Isso é regra básica da Bíblia. Amém?
Dentro das ovelhas, às vezes um tem um dom, às vezes outro tem 2 dons, às vezes outro tem 3 dons. Assim como também os apóstolos. Tem apóstolo que tem 2 dons, tem apóstolo que tem 5 dons, tem apóstolo que tem todos os dons. Mas não é só porque aquele que tem 2 dons deixa de ser apóstolo, ou deixa de ser evangelista, ou deixa de ser profeta, ou deixa de ser pastor. Não. Uma vez que Deus ungiu e consagrou a tal, ele é e acabou. Ponto final, porque foi Deus que escolheu, Deus que ungiu, Deus que levantou. Amém? Mas aqui, ele está falando num conceito geral de pessoas. É todas as ovelhas, é todo o rebanho do Senhor. Já deveis ser mestres. Por que ele fala isso? Porque mesmo uma ovelha, quando ela sai de dentro da igreja, para viver o dia cotidiano dela, no serviço, no trabalho, dentro de casa, no meio dos vizinhos, no passeio, etc. Vai surgir dificuldades, vai surgir problemas. Amém? E ela tem que estar altamente instruída para saber se desenvolver, para saber se proteger e para saber a melhor maneira de se sair bem dessas situações, sem pecar. Esse é o mistério. Se essa pessoa ela está apta no caminho dela para resolver esses problemas cotidianos da vida dela, sem escandalizar o evangelho, ela é uma ovelha mestre, irmão. É um irmão mestre. Mesmo que ele seja analfabeto, mesmo que ele não tenha estudo, mas não importa, ele tem conhecimento bíblico, ele está firme na palavra da salvação, ele está firme com a sua fé em Cristo Jesus. Então, ele já é um mestre no caminho dele, ele sabe o que fazer. Se precisar morrer por Cristo, mesmo sendo uma ovelha, ele vai morrer. Se precisar fugir por causa de Cristo, para não se render ao sistema do anticristo, ele vai fugir. Porque ele é um mestre, é uma ovelha mestre. Amém? Os irmãos estão entendendo aonde estou querendo chegar? Aonde o Espírito Santo quer chegar? Amém? Então ser mestre, irmão, não é eu ter o conhecimento que você tem ou querer ter mais conhecimento do que todo mundo. Não. Ser mestre é você saber lidar com as situações. Ser crente maduro é você saber lidar com as situações no dia a dia, no cotidiano. Na hora das dificuldades e na hora da bonança também, você não deixar extrapolar as coisas, né? Para você não cair também no pecado. Isso é ser mestre. Você ser mestre nos seus caminhos é isso aí. Amém? É você conhecer os elementos básicos da doutrina de Cristo. Amém? E tá sempre crescendo ali, ó, de acordo com o que Deus te dá. Amém? Você vai crescer de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu esforço, o seu sacrifício. Mas você não vai querer almejar ser igual ao seu mestre, igual às outras pessoas, porque você não vai conseguir. Porque a eles foi dado o quê? 4, 5 dons, para você foi dado um só. Então, com esse um só que você recebeu, dê o seu melhor. Seja mestre nesse um talento que Deus te deu. Seja mestre. Amém? E seja esperto, seja prudente como a serpente. Ontem eu dei uma pregação sobre isso aqui. Amém? Seja esperto como a serpente. E não dê ouvido para esses mestres que quer te colocar numa doutrina diferente. Porque senão você vai tropeçar na fé. Então, seja esperto, seja prudente como uma serpente. Amém? E continua na sua caminhada dando o seu melhor com esse um talento que Deus te deu. Ó ovelha do Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. Amém? Essa é a palavra. Não tem como a gente fugir disso. Amém? O evangelho é simples assim. Não precisa ficar fazer cursos de teologia para ser pastor. Não precisa fazer mestrado de teologia, entrar em seminário, em faculdade, para você ser uma pessoa mestre nos seus caminhos, né? Com o temor do Senhor e fazendo aquilo do melhor que você pode dar para o Senhor com esse um talento que você recebeu. Amém? Então, você pode ser mestre sim. Você pode ser mestre sim. Sem ter feito teologia, sem ter entrado em seminário algum.
É só você procurar pôr em prática e não ser um menino para ficar dando ouvido a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, só porque é um pastor, porque é famoso, ou porque tem um anel no dedo de teologia, ou porque é rico, tem muito dinheiro. Ah, então eu vou dar ouvido para ele porque ele é uma pessoa vitoriosa. E às vezes não é. É só aparência, é só capa. Tá igual Jesus falou, às vezes está como os fariseus. É aparência boa por fora e por dentro está que nem a podridão dos mortos. É sepulcro caiado. Amém? Então não olhe pela aparência de ninguém não. Amém? Mas valoriza aquilo que Jesus te deu. Valoriza aquilo que Jesus te dá, que você aprende nas pregações aqui. Valoriza aquilo que Deus te dá quando você abre a Bíblia todos os dias para ler uma passagem da Bíblia. Marca, guarda. Amém? E valoriza isso e põe em prática. Porque assim você está sendo um crente maduro. Assim você está sendo um mestre também nos caminhos do Senhor que Deus te colocou. Amém? Porque sempre vai surgir situações que o apóstolo Sidney não vai estar do teu lado. Sempre vai surgir situações que o pastor da sua igreja não vai estar do seu lado. E aí você vai ter que ser mestre, mesmo sendo ovelha. Amém? Então é isso que o texto de Hebreus está querendo dizer aqui. Amém? Que você não pode sair fora dos princípios básicos da tua salvação quando você aceitou Jesus Cristo. Você tem que permanecer neles e sempre crescendo um pouquinho, na medida do possível, na medida da fé que Deus te deu. Amém? E você ir crescendo e colocando em prática, de acordo com as situações que vai surgindo. Porque Satanás ele vai te tentar até o último dia da sua vida, para você negar a sua fé e para você perder a sua salvação. Então, você, como ovelha, mesmo que você seja uma ovelha, irmãos, que não tem estudo, não importa, se tem pouco conhecimento da Bíblia, mas a Bíblia diz que se você vence as tentações, você é mestre e ponto final. Não dá ouvido mais para esses pastores do diabo que emprestam a boca para Satanás querer tirar vocês da fé. Não dá mais ouvido para essa raça de víboras. Amém? São raça de víboras. Amém? Porque a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13, está dizendo que você é mestre na fé sim. Amém? Muito mais do que esses, que têm um vasto conhecimento, mas está sempre errando, sempre pecando, sempre agindo como meninos e desagradando o Senhor. Amém, irmãos? Então é isso. Se você obedece à palavra de Deus, com o pouquinho que você conhece, isso não significa que você é menino na fé. Você é mestre, sim. Você é mestre. E você está apto, mesmo sendo uma ovelha, que talvez não tenha nem estudo, mas você obedece o pouquinho que você tem. E você é apta para dar testemunho diante das pessoas. E esse pouquinho que você tem, que salvou a tua alma, que está salvando a tua alma, você pode salvar a alma de outras pessoas também, com o pouquinho que você tem. É isso que a Bíblia diz, ser mestre. Amém? E não somente você ser uma pessoa que domina a palavra de ponta a ponta. Amém? Não é só esses que são mestres. Você também é mestre. Se você teme o Senhor em todos os teus caminhos, pratica a palavra dele e dá testemunho dele diante das pessoas. Mesmo que ninguém te dê nada, mas Deus está te vendo como um mestre também dele aqui na terra. Amém? É isso que o texto de Hebreus 5, 12 e 13 quer dizer. Amém? Então, teólogos, pastores, profetas, apóstolos, aprendam isso. Em nome de Jesus, recebam. Glória a Deus. E agora então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Amém? Glórias a Deus. Que diz assim: o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo,
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Olha aqui. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem, aqui, mais uma vez o apóstolo Paulo está falando sobre meninos na fé. Amém? Sobre meninos na fé. Então, está confirmando tudo que eu falei até aqui. Porque, veja bem, olha o que ele diz. Não vos dei alimento sólido, e sim leite, porque não podem receber ainda, pois estão vivendo na carne. Amém? Agora, tem um certo grupo de ovelhas, né? De ovelhas, que na verdade estão vivendo, tem o nome de ovelhas, né? Entre aspas, mas na verdade estão vivendo como bodes. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Estão vivendo como cabritos. Amém? Estão vivendo como joio. Então, essas pessoas, por exemplo, que estão mergulhadas aí no evangelho da prosperidade, amém? Na verdade não são ovelhas, são cabritos. Se eu chegar com os meus ensinamentos que eu tenho para eles, eles não vão receber. Por quê? Porque eles buscam só as coisas terrenas. E as coisas terrenas, amém? Promove o quê? Promove confusão, promove discórdia, promove inveja, promove, ó o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Ó, promove inveja, discórdias. Amém? Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente do mundo? É o que o evangelho da prosperidade ensina. É um evangelho de menino. É um evangelho de quem não deseja as coisas celestiais. Não deseja viver pela fé, né? Eles chamam de fé inteligente, né? Mas não é fé inteligente. A fé deles é uma fé burra. Porque os líderes deles são burros, são jumentos, são jegues. Amém? É isso aí mesmo. São burros, são jumentos e são jegues, os líderes deles. Amém? Por isso que eles estão levando as ovelhas do Senhor a viverem na carne. Amém? Com esse evangelho de prosperidade. Amém? Porque esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, ó. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Colossenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2 está escrito: assim como já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas do céu, aonde Cristo vive e está à direita do Pai. Amém?
Então, é para buscar as coisas lá de cima. E os crentes menino, os crentes mundanos, amém? Que seguem esses líderes gananciosos, eles estão buscando o quê? Eles estão buscando os padrões deste mundo. Por quê? Os padrões desse mundo. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. Em conquistar, em conquistar, em conquistar e em conquistar. É um evangelho sem cruz, irmão. Amém? E esses meninos aí, que estão na carne, a Bíblia diz que na carne ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. Amém? Então, se eles estão vivendo na carne, eu não vou condenar, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas se eles permanecerem na carne, até a vinda de Cristo, eles vão ser lançados fora. E se eles morrerem vivendo na carne, se eles viverem na carne e morrerem na carne, eles também não vão entrar no reino dos céus. Porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. É por isso que nós temos que viver aqui na terra em espírito. Nós estamos na carne sim, mas mortificando ela. Para nós não fazer os desejos dela. Para nós não deixar as paixões da carne nos envolver. Amém? Para nós vivermos no espírito, né? Pela fé. Pela fé. Porque aí sim, esse corpo aqui, quando Jesus voltar, vai ser glorificado, vai ser transformado. Amém? Porque, embora seja um corpo de pecado, mas ele vai estar mortificado por causa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Agora, se você começar a fazer a vontade da carne, você mata o seu espírito, suja a tua alma, quando Jesus vir, você fica, e aí como é que fica? Amém? Então, essas pessoas que estão vivendo um mundanismo dentro da igreja, é esses meninos que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Amém? E não é exclusivamente, nem exatamente você. Que só porque você não tem muito conhecimento, talvez não tenha nem estudo, conheça só um pouquinho de Bíblia, isso não significa que você seja um menino. Isso não significa que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que você é um menino. Não. Você está buscando as coisas de Deus, você ora, você jejua, você ama o seu próximo, você não está mergulhado nesse evangelho falso de prosperidade, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta por amor, sem cobrar a Deus. Amém? E vive a sua vida normal, Deus acrescenta na sua vida o que Ele tem que acrescentar e você diz amém e dá glória a Deus por isso. Você está vivendo no Espírito, então você é um mestre sim, no caminho que Deus te colocou, no caminho que você está, meu irmão, minha irmã. Você é um mestre, você não é menino não, menino é quem está buscando só as coisas dessa vida. Como diz o apóstolo Paulo aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a seguir. Amém? Eu espero estar abrindo os olhos de muitos pregadores aí, viu? Ensinadores, profetas, apóstolos, bispos, evangelistas, porque isso vem de Deus. Isso é um ensinamento que Deus me deu. E um estudo que o Espírito Santo me levou a fazer esse estudo. E eu espero que você esteja recebendo, meu irmão, para você mudar a sua visão teológica e a sua pregação daqui para frente em relação a isso. Porque quando você chama um santo de Deus e uma santa de Deus de menino, de menina, você está chamando esse cristão de mundano, de mundana. Amém? Ou seja, de endemoniado. E aí você está tocando na ovelha do Senhor, você está tocando no ungido do Senhor, mesmo que ele seja pequenininho, e você vai pagar o preço. Deus vai te cobrar isso. Amém? Então, você chamar uma pessoa de menino, de menina, isso é muito sério. Chamar uma pessoa de menino na fé. Isso é muito sério. Porque dependendo do seu tom, ele pode ser pejorativo. Ele pode ser um tom que ofenda. E que ao invés de incentivar a ovelha do Senhor continuar naquela pegada que ela está, ele pode cair na fé por causa das tuas palavras. E pelas tuas palavras você será condenado, pelas tuas palavras você será justificado. Então, não toque nas ovelhas do Senhor, porque fiel e justo é o Senhor para se vingar dessas coisas. Viu? Todos vocês que ensinam e pregam a palavra de Deus. Amém?
Porque ser menino, tá aqui, tá bem claro aqui, ó. É pessoas que vivem na inveja, que vivem na carne, que buscam só as coisas deste mundo. Esses que são os meninos. Amém? Então eles estão o quê? Com o espírito do diabo. Então você não pode falar isso de qualquer crente, não. Porque senão Deus vai te cobrar um dia. Ou talvez já nessa vida, já imediatamente. Depende de como que da paciência de Deus está contigo, né? Então é isso, tá? 1 Coríntios quer dizer isso, tá? Outra coisa, é o Espírito Santo que tem que te ensinar, meu irmão. Como ele diz aqui, o apóstolo Paulo, né? Que muitos dos coríntios que estavam vivendo na carne, que eram meninos na fé, dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Olha Paulo reprovando eles aqui. Então, irmãos, você não depende mais de pastor para viver o evangelho. Você dependeu quando você era criança, quando você aceitou Jesus, quando você era um menininho na fé. Amém? Mas agora você tem o conhecimento da palavra de Deus. Você já sabe como se comportar diante da sociedade e vencer a Satanás. Então você já é um mestre na fé. Amém? Então você já não tem mais necessidade de ficar debaixo de terno de pastor, não. Amém? Você tem que se desenvolver, porque você já é um crente maduro. Amém? Então é o Espírito Santo que vai te ensinar daqui para frente. Olha, por falar nisso, que é o Espírito Santo que vai te ensinar, para você ver que eu não estou falando besteira, né? Tudo tem a direção de Deus. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Olha só o que diz a palavra aqui, irmãos. Veja bem. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. E vós ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Amém? Então, olha aqui, ó. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Amém? Se você já está em Cristo, já tem o conhecimento básico da tua salvação, você vai crescer, não é por meio mais de ensinamento de homens, é por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Tudo bem, né, que apóstolos, por exemplo, você já é um cristão, maduro na fé, mas você está recebendo um conhecimento a mais aqui de mim, amém? Então isso é de Deus. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que no dia a dia, no dia das dificuldades, você já sabe se virar. Ou você tem que aprender a se virar sozinho. Porque o Espírito Santo habita em você. A unção de Deus habita sobre você. E é essa unção que vai te ensinar a lidar com os problemas daqui para frente. Porque você já é um cristão maduro. Mas se você ainda está engateando, você tem que permanecer ainda sobre os cuidados de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista e de um cristão maduro. Amém, irmão? Porque você ainda está engatinhando, você está crescendo na fé agora. Então você precisa, mas você que já é um cristão, já com mais de 1 ano de crente, já está na hora de você começar a se desenvolver e não depender somente mais de pastores, de ensinadores, amém? Que é importante ainda, porque sempre tem coisas a acrescentar, amém? Mas eu estou querendo dizer no tocante a você ser maduro, ser mestre, ser uma pessoa que se domina diante da circunstância. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, amém? Você é um mestre sim, e não mais um menino. Então não se comporte como menino por causa de certos ensinadores e pastores que não têm discernimento e acabam falando besteira, acabam falando bobagem, amém? E acaba afetando a sua fé, tocando na sua fé.
e faz com que você não se desenvolva. Talvez eles falam isso maliciosamente para vocês ficar sempre debaixo ali da autoridade deles, né? Porque eles não querem ver o seu crescimento, para você ficar sempre idolatrando a eles, amém? Na maioria das vezes é isso também. Mas eles vão pagar o preço, pois eu estou abrindo os teus olhos hoje para você ver que você é um mestre, sim, de Cristo aqui na terra, de acordo com o que Deus te deu, com o pouco que Deus te deu. Amém? Faz o seu melhor, maneja bem aquilo que Deus pôs nas tuas mãos. Manobra bem, para você não ser vencido pelo pecado e ainda ajudar outras pessoas a saírem do pecado. Amém? Isso é ser mestre na fé, independentemente da sua estatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então agora, para finalizar, nós vamos para Mateus capítulo 23, versículo 9 e 11. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Olha só o que o Senhor Jesus diz aqui, ó. O que os apóstolos falam lá. Amém? Que não é para você idolatrar pastor, idolatrar ninguém. Você que já tem a bagagem certa para continuar a sua caminhada até o fim. Amém? Não idolatre mais ninguém e nem vá atrás de doutrinas falsas de outras religiões. Fica naquilo com que você está aprendendo aqui. Fique naquilo que você está aprendendo na sua igreja, no princípio. Amém? Porque se você foi salvo com essa verdadeira palavra, por que você vai obedecer outras doutrinas falsas? Você vai perder a tua salvação. Então é para você ficar naquilo que você aprendeu. Porque se Jesus te salvou, te libertou com esse verdadeiro evangelho aqui, por que você vai procurar outro? Amém? E se você está no evangelho da prosperidade, cai fora, que isso é barco furado. Amém? Então está aqui, ó, Mateus 23. Mateus 23, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai. Olha aqui, ó. A ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai. O irmão está entendendo? Porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Amém? O único Pai que você tem é aquele que está nos céus. Amém? Por que Jesus está falando isso? Porque o seu Pai não pode te salvar. O seu pai, ele precisa ter Deus como pai também. O seu pai, ele precisa ser salvo por Cristo também. Amém? Então não tenha o seu pai como mestre, e sim o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Tenha ele como pai. Tenha Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém? Porque ele vai poder tanto salvar você quanto o teu pai também. Amém? É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ó, versículo 10. Também não sereis chamados de líderes. Olha aqui, que interessante, ó. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. O Cristo. Amém? A palavra está bem clara, não está, irmãos? Versículo 11. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Então é isso. Amém, meus queridos? Eu fico por aqui. Agradeço a presença de todos vocês aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa continuar visitando vocês nesta noite, nessa madrugada. Seus pais, suas mães, seus irmãos, seus parentes, que o Espírito Santo vos visite nesta noite e nesta madrugada. Um bom feriado a todos, amém? Um bom fim de semana e que Jesus possa visitar eles
possa visitar vocês nesta noite, nesta madrugada, com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia. Amém? E se Deus quiser, se Ele quiser, se Ele permitir, amanhã, mais uma vez, estaremos aqui de novo, fazendo uma live maravilhosa para o Senhor, trazendo uma mensagem poderosa para os vossos corações. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até mais.